de aprendermos sempre. Vamos lá. Hoje a gente está dando continuidade, né, ao estudo, né, do Evangelho sob a ótica da doutrina espírita. E esse estudo de hoje, a gente está dando sequência a esse roteiro 2 do módulo 2, quando a gente começou a estudar semana passada essa instrução de Jesus, logo após o Sermão da Montanha, quando Jesus nos diz que os discípulos são o sol da terra, a luz do mundo. E é só recapitulando o texto evangélico foi esse, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, essa palavra de força, de orientação, de esperança do Cristo, nos colocando diante da responsabilidade que os seus discípulos teriam e os nutrindo desse alimento espiritual, de nos colocar como sal da terra, como luz do mundo, e que saiamos para brilhar, digamos assim, para acender a nossa luz, e que a nossa luz brilhe e ilumine os lugares que a gente passar, né? Recapitulando, a gente estudou a semana passada que esse texto estaria posicionado logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, a gente lembrava que para quem Jesus falava, né, naquele momento, em que momento Jesus falava, em que momento Jesus se dirigia aos seus discípulos, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas caídas, pessoas sem muita esperança, que esperavam o Messias, porque assim era dito nas Escrituras, que viria o Messias que o libertariam, e as pessoas imaginavam, muitas pessoas naquela época imaginavam que esse Messias ele falaria a língua dos homens, digamos assim, e a língua dos homens naquele momento, e até ainda hoje, é a língua da violência, a língua da conquista, a língua da espada. Então, como se falava desse Messias, se esperava um rei revolucionário, um rei guerreiro, que quisesse libertar o povo pela força. E assim foi que Barrabás tentou fazer essa revolução pela força. E a revolução do Cristo não é pela força. Então, o Messias esperado, nesse momento de transição da humanidade, era um Messias que traria ao mundo uma nova perspectiva, uma perspectiva de amor, uma perspectiva de transformação pela paz, pela harmonia, pela tranquilidade que se daria aos seus discípulos. Né? Então, foi isso que Jesus trouxe, foi isso que Jesus pregou, foi isso que Jesus ensinou para a humanidade. Né? Então, após consolá-los nesse discurso, falando para essas pessoas, Jesus nos coloca nessa condição de sal da terra e de luz do mundo. E então é um pouco isso que a gente vai interpretar hoje, né? A gente, na semana passada, já interpretou essa questão do sal da terra, que o sal é um alimento que deve ser usado de maneira adequada, de modo balanceado, para não tornar a alimentação insípida ou salgada, né? A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos, com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. Ou seja, Jesus quer que os seus discípulos sejam elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral, no meio em que se encontrarem. Ele quer que, em suma, os seus discípulos se distinguam na esfera espiritual pelos mesmos que se distingue o sal no plano físico. Ou seja, Jesus sempre usando uma linguagem figurada, ele usou o tempero, sal, conhecido por toda a humanidade, e naquela época uma das poucas ferramentas e elementos que se dispunha para conservar os alimentos, para temperar os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira. Então o sal era o elemento de conservação.
O sal é um elemento de tempero, ainda é um elemento de tempero essencial. Então, quando ele coloca os discípulos como sal da terra, ele nos coloca nessa condição de ser temperados, equilibrados, elementos necessários e fundamentais à economia social de todo mundo. Vós sois o sal da terra. Ou seja, uma cozinha sem sal, para quem cozinha, para quem sabe o que é preparar um alimento, é só comer um ovo sem sal, ou comer uma comida, como a gente chama, comida de hospital, né? É comida com pouco sal. É que a gente se habitua com o paladar temperado. Então, imagine você tirar esse elemento temperado, esse elemento equilibrado, que vem trazer o equilíbrio e a harmonia para todos. Imagine você tirar esses elementos da economia do mundo. Né? Então, quando Jesus coloca que nós somos o sal da terra, ele nos coloca nos ombros essa responsabilidade de temperar a economia do mundo, né? De temperar o equilíbrio social do planeta, de temperar a harmonia de tudo o que acontece e por onde a gente passa. Né? Então, essa é que ele começa dizendo: você, Bel, é o sal da terra. Então, o sal da terra você é aonde você estiver. E aí a gente vê que a complementação dessa mensagem vai mais além. Né? Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o sal não for bom, se o sal estiver molhado, se o sal não estiver em condições de ser utilizado, ele não serve para nada. Né? Então, o sal é destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Né? Então, o sal tem que ser, na medida, equilibrado. Se os seus discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos. A gente não deve ser aquela pessoa morna, que não é que a gente vá ser agressivo, porque sal demais salga a comida demais e torna a comida incomível, digamos assim. Mas não pode ser de menos, porque de menos também não tempera a comida como tem que ser temperada. O equilíbrio. Né? Então, nós devemos ser incorruptíveis ou contaminados pelas influências, não contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Essa é a condição que a gente deve ter. E aí ele nos conclama uma outra expressão, né? Além de ser o sal da terra, além de ter essa função de temperar, vós sois a luz do mundo. Então, vê essa outra responsabilidade que o Cristo nos dá. Essa afirmativa evidencia a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz, ou seja, a gente vai iluminando aonde a gente for. Né? A luz é o ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia por todo o universo. No planeta, é, em nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma, é o clareador da mente, em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Posicionados como aprendizes de Jesus, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores, de maior ou menor limpidez, da luz soberana que irradia em plenitude do próprio Cristo. Neste sentido, a questão 622 do Livro dos Espíritos propõe: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Ele pergunta, né, se confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Os espíritos veneráveis disseram, esclarecem, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, espíritos superiores que vêm com o fim de fazer brilhar a vossa luz. Né? Aqueles que têm a missão de iluminar, aqueles que têm a missão de trazer luz, de projetar luz por onde passem. Essa é a nossa tarefa. Agora, a gente não pode estar discutindo aqui se a minha luz tem mais alcance ou menos alcance. A tua luz é a necessária, é a suficiente para iluminar o ambiente que você estiver. Né? Então, quando ele diz aqui que seus discípulos eram sempre os elementos refletores, a gente mencionava aqui a semana passada a prece de Ismalha, aquele momento figurado de que quando Ismalha ora, mananciais superiores de luzes caem no recinto e, de acordo com a capacidade de cada um, aqueles mananciais são multiplicados. Então, é como se cada um de nós tivéssemos um fator multiplicador. Vera tem um fator 5, Vinícius tem um fator 6,
7, 8, 9, eu tenho 1. Então, cada um vai no fator multiplicador. Então, quando você recebe sempre em quantidades disponíveis e iguais, a sua luz irradia. Se você multiplica por 6, multiplica por 7, multiplica por 8, essa sua capacidade é que vai projetando essa luz, irradiando essa luz de acordo com a sua capacidade. É por isso que tem pessoas que, quando oram, a prece daquela pessoa parece que tem um alcance maior. Por quê? Porque o fator multiplicador que ela tem em si, do seu espírito, é capaz de irradiar. A sua luz brilha por mais distância, atinge um maior público. Então, por exemplo, o Chico Xavier, dizem que a aura de Chico tinha uma dimensão de quarteirões. Então, quando o Chico chegava na esquina, a gente já sentia a influência. Né? Tem almas que são assim, que quando chegam num determinado local, ela enche o lugar de luz, de paz, de harmonia, das vibrações que resplandeça a vossa luz. Né? Esse é o alcance que a gente tem. Tem gente que, quando a gente está perto de algumas pessoas, a gente se sente bem, porque a gente se sente influenciado pela luz dele que resplandece. Então, essa tarefa que o Cristo também se coloca. E ele nos dá uma outra perspectiva, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, é essa outra figuração bonita e importante. Vai lá. Você não pode pegar e esconder uma cidade debaixo de uma montanha. Se a cidade está edificada, ela tem que ficar lá em cima, daqui para que todo mundo veja. É importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Aquela história, a gente sabe e precisa externar aquilo que a gente sabe. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. Né? Então é aquela história, se é bom para mim, eu quero dizer às pessoas o que é que me transformou, o que é que me faz bem. Né? Então, eu não tenho. A partir do momento que eu sou tocado por uma mensagem que me transformou, que me faz bem, que me harmoniza, eu preciso dizer à humanidade. E muitas vezes a humanidade é a sua família, é o seu próximo mais próximo que está com você dentro de casa. Né? Então, cada um de vocês tem esse papel de resplandecer e de não esconder uma cidade edificada sobre o monte. É isso que o Cristo nos ensina. Né? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. É aquilo que a gente estava conversando ontem no estudo. Né? A gente já sabe algumas coisas a mais. Agora, isso não quer dizer que a gente vai discutir com aqueles iniciados nas coisas da ciência e da Terra. Apenas a gente tem informações adicionais, porque os espíritos nos revelaram algumas leis naturais que talvez a ciência humana, a filosofia humana ainda não tenha alcançado. Porque a ciência humana, ela trabalha com as coisas palpáveis, tocáveis, que ela pode sentir, tocar e provar. Tem coisas que a gente ainda não pode, a gente ainda não tem elementos suficientes para provar tudo isso, mas nós já sabemos. Pela nossa fé, a gente acredita. Pela nossa convicção, a gente entende. Pela nossa razão, a gente internaliza. Então, são essas coisas que a gente vai se transformando e isso nos transforma. Agora, você passar para alguém aquilo que lhe transforma não é elementar, não é banal, não é fácil. Porque cada um tem que despertar o seu insight é pessoal. Eu não posso chegar e dizer, olha, isso aqui é de um jeito... Você diz como é. Agora, passar pela transformação é uma conquista individualizada, digamos assim. Não é uma coisa que você impõe. Você não educa a transformação moral. A transformação moral é uma conquista do ser. É por isso que a gente vai, degrau a degrau, passo a passo, conquistando esses valores. E quando isso acontece, algo de maravilhoso acontece aqui dentro, né? Como nos diz Emmanuel na sua figura poética, naquela página intitulada A Glória Cristã. Quando isso acontece, algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do seu coração. O filho encontrou seu pai em dimensão de eternidade. Então você vê que coisa maravilhosa, né? Quando você descobre
essa coisa, que você já foi tocado pela sensibilidade divina, pela sensibilidade do Cristo, pela luz que brilha, alguma coisa muda. Você já não é a mesma pessoa. Você já não julga, você já não critica, você já não agride, você já silencia, você já perdoa, você já entende, você não blasfema, você respeita, você cala todos os impulsos de violência do homem velho que ainda fala dentro de você. Ou seja, você vai começando a ser tocado porque você já começa a ter notícia do Cristo. Você já começa a enxergá-lo de longe, mesmo que seja uma distância muito grande, porque a luz dele resplandece. Então tem gente que ainda não enxerga, mas você já tem a consciência de que ele enxergará. Então essa perspectiva lhe tranquiliza, porque ele também, você já sabe que ele também é seu irmão. Então isso é muito bonito quando a gente começa a adquirir essa perspectiva, né? Porque essa luz brilha dentro da gente. Então você já não olha para aquela criatura como um pecador. Você olha como alguém que está caído. E alguém que caiu, você precisa ajudar a levantar. Essa é uma perspectiva diferente de quando você vai tendo essa necessidade de fazer brilhar a vossa luz, né? E de dizer que você não pode esconder esses valores que estão dentro de você, né? Então é natural que quando a gente se transforme, digamos assim, a gente fale muito dessas coisas. É natural que nas rodas que a gente circula, a gente acabe tentando... As pessoas acham que você quer convencer, mas não é que convencer, é que você está tão cheio, e a palavra entusiasmado quer dizer isso, entusiasmado é cheio de Deus. É que você está tão cheio de Deus que você transborda. E quando você transborda, você fala, você toca, você mostra. Não é? Então, não é uma questão de impor, é uma questão de estar tocando a humanidade com aquilo que lhe tocou. E essa é que é o sentido que o Cristo diz, que a gente não pode estar guardando isso para nós, a gente tem que estar fazendo brilhar a nossa luz, né? E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Essa é outra figura interessante. Você não acende uma vela, um candeeiro, e bota debaixo da mesa. Você tem que acender e botar em cima no velador, porque a luz projeta, né? Eu citava aqui o exemplo na semana passada de Chico Xavier e Divaldo. Que Divaldo, no início de sua humanidade, dizia, não, Chico, a gente tem que ficar perto um do outro. E Divaldo, aí o Chico dizia, não, Divaldo, nós somos postes. E como postes a gente tem que ficar distante, porque consegue cobrir com a iluminação mais locais, né? Então, a luz precisa estar projetada, as antenas de celulares, elas têm uma cobertura, e se chama iluminar. Essa antena está iluminando o bairro de Boa Viagem, aquela outra antena ilumina o bairro de Setúbal, aquela outra antena ilumina o bairro da Imbiribeira. Antenas de celulares que irradiam um sinal de celular que o seu celular capta, né? Então você tem determinadas regiões que o sinal se perde, porque termina o alcance de uma e não começa o alcance da outra. No meio daquela região a gente chama região de sombra. O que é uma região de sombra? É uma reunião de ausência de luz. Então, quanto mais antenas brilhando, iluminando o caminho da humanidade, maior a cobertura da luz do Cristo. É por isso que os missionários da questão 622, eles nascem ao mesmo tempo em vários pontos do globo. Tem um na América do Sul, tem outro na América do Norte, tem outro na Europa, tem outro na Oceania, tem outro na África, tem outro... E cada um vai estar com a nacionalidade que aquela cultura representa. Cada um vai estar falando o idioma que aquela cultura tem. Então é assim, que cada um está numa família, que cada um está num bairro, que cada um está numa cidade, iluminando toda aquela região. Não é isso? Então o que é que diz aqui? A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capaz de nos transformar para melhor. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. Neste sentido, os núcleos espiritistas vêm oferecendo, ao lado dos programas de estudo,
os programas de estudo. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Oportunidade de se viver a mensagem cristã, com simplicidade e modéstia. A necessidade de sermos simples, de sermos modestos, né? Uma vez que o luzir do evangelho não, em nós está condicionado à prática do bem. É a caridade, é o exercício da caridade que se faz todo dia. A gente não pode apenas falar, a gente tem que fazer. É o ato da caridade que é o amor em movimento, né? Ação. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante, né? Está em Richard Simonetti. Ou seja, essa transformação ela não pode ficar restrita e circunscrita àquele, eu sei tudo, mas eu não pratico, né? Eu não estou fazendo muita coisa, eu tenho que fazer, saber e praticar. Esse aqui é meu desafio, né? Dr. Wilson está ali. Quer uma aguinha? Amigo? Ele tá sentindo alguma coisa, meu irmão? Está com sono só, né? Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, né? O vocábulo resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Ou seja, a nossa tarefa de dizer resplandeça sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. Ou seja, onde a gente passar, que sejamos a luz daquele lugar, né? Em casa, na rua, no trabalho, no trânsito, no ambiente social, resplandeça a nossa luz, que as nossas obras falem dos nossos valores. Não é isso? Interpretação do texto evangélico, essa frase aqui, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O Pai está sempre nos céus, isto é, nos planos de vibrações mais elevados. Será sempre honrado e louvado todas as vezes que praticarmos o bem e nos mantivermos fiéis às manifestações de sua vontade. Os tributos de glorificação devem, pois, ser encaminhados ao Senhor, que é o legítimo doador, autor e direcionador da vida. Ou seja, a glória é do Cristo, a glória é dele, porque nós somos os seus trabalhadores de sua vinha. Então, por tudo isso, pela luz que já nos envolve, glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus. Ou seja, pela oportunidade que temos de termos sido tocados por essa mensagem edificante que nos transforma e que nos torna pessoas melhores, né? Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Isso é muito bonito, né? Quando a gente tem a perspectiva de entender que Deus é nosso Pai, a gente muda a perspectiva, porque você passa a ser meu irmão, aquele que está na rua caído é meu irmão, qualquer um é meu irmão, porque todo mundo é filho de Deus. Então a gente começa a entender que somos todos componentes de uma só família, a família universal. Uns mais na frente, outros mais atrás, uns mais atrasados, uns mais recalcitrantes, mas um dia todos nós estaremos compondo essa mesma ceia nupcial, reunidos nessa grande ceia nupcial, né? Essa é a história da túnica nupcial que a gente tem, aquela bela parábola do Evangelho do casamento das Budas, né? Então, essa página de Vinha de Luz, a gente encerra esse estudo com essa página de Vinha de Luz, quando ele diz, na introdução, brilha a vossa luz. Então, vamos entender essa tarefa de brilhar a nossa luz, que Emmanuel nos traz aqui, que o Cristo já nos ensinou. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura um alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam
além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado. Durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para os sarcasmos de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. É interessante isso, né? Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem toscos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender e semear o amor em companhia do Mestre. O discípulo de Cristo é aquele que já se cansou dessas coisas que intoxicam. É aquele que pede luz e sabedoria para aprender e semear o amor em companhia do Mestre Jesus. Para os companheiros que esperam a vida renovada do Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço que nos integramos no Evangelho, celeiro divino de nosso pão da imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Então, quando Emmanuel nos diz, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplande, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Está aí essa bela página de Emmanuel, na introdução do livro Vinha de Luz, quando ele nos diz, brilha a vossa luz. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes, aonde quer que estivermos. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Brilhemos, procuremos brilhar, repetimos nós. Então está aí, meus irmãos, esse convite maravilhoso de termos recebido do Cristo. Os seus discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. É isso que nós estamos revestidos, é desta responsabilidade que nós estamos revestidos. Que brilhe a nossa luz, proclamou Jesus, brilhemos nós, procuremos brilhar nós, nos convida Emmanuel. Então está aí a interpretação desse texto de Mateus, para a gente compreender esse papel de sal da terra e de luz do mundo, né? A gente vai ficando por aqui no encerramento desse estudo do Evangelho, para a gente procurar cada vez mais compreender essa mensagem de esperança, né? de luz, de responsabilidade que todos nós devemos ter, porque é o convite que o Cristo nos ofereceu, né? Então, cada um de vocês é luz no mundo, cada um de vocês é sal da terra, e onde quer que vocês estiverem, vocês podem brilhar a vossa luz. Não é isso? Vamos embora. Alguma coisa aí para vocês comentarem. Hoje a gente deu uma corredinha, porque cheguei um pouco atrasado, mas já são ali 9h30. Vamos em frente. O que é que vocês dizem aí?